Você pode sentar, irmão. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo, versículos 1 a 25. O tema é Jesus é incomparável. E esse capítulo 1 mostra a dupla genealogia de Jesus, se é que a gente pode dizer assim. Um Jesus dos homens, homem 100% humano, mas o Jesus Deus, Jesus que vem dos céus, o eterno, não criado, 100% Deus. Esse é o grande mistério da pessoa de Jesus. Como é possível isso? Alguém ser perfeitamente humano em todas as coisas como nós, com exceção do pecado, mas que também é 100% Deus. Em nada menor do que Deus Pai, em nada menor do que o Espírito, 100% Deus. Como é possível? E como é possível a gente não só entender, mas a gente desfrutar na sua divindade essa presença como Emmanuel, e na sua humanidade a gente ter a esperança de um resgate profundo, porque uma cruz aconteceu, uma aliança foi feita e a humanidade foi redimida pela vida de Jesus. Essa história é muito maravilhosa, e a gente pode ler os evangelhos quantas vezes quiser. A gente está falando daquilo que a gente jamais vai compreender, jamais a gente vai conseguir chegar a um nível de profundidade. E os evangelhos, os 4, vão dando nuances, percepções dessa grandeza, desse ser incomparável, inigualável, chamado Jesus. Vamos ler? O texto diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias, Batseba. E Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14, e desde o exílio de Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Veja que agora ele já está descrevendo a outra genealogia. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, Maria achou-se grávida, adivinha? Pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo ele um homem justo e não a querendo infamar, ele resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava nessas coisas, triste, sofrido, eis que lhe apareceu em sonho
um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que é Josué, que significa Salvador. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. Despertar José do sono, ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, fique registrado que ele não coabitou com ela, ele não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a Jesus, a quem José pôs o nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, Pai, de mim, me ajuda, Senhor, a honrar a dignidade do teu filho. Senhor, abençoa esse momento de exposição da tua palavra, nos sensibiliza, Deus, a essa grandeza que está diante de nós. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Matthew Henry, ele diz que a glória do Velho Testamento é a narrativa da criação através de um Deus soberano. Mas ele diz que a glória do Novo Testamento é começar com o nascimento do Criador da criação, sendo então uma glória incomparavelmente maior. William Hendricks diz que não há nenhuma dúvida a respeito da autoria, todo mundo concorda, foi Mateus que escreveu esse evangelho. Qual era o alvo? Mateus queria redigir sobre a pessoa de Jesus para os judeus. Havia um público definido, o povo de Deus que conhecia muito bem o Velho Testamento, conhecia as promessas. Então Mateus escreve trazendo essa percepção: ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus. Pelo menos 129 citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. O conteúdo, Lucas dá um registro sobre Jesus na sua perspectiva de humano, perfeitamente humano, 100% homem. O Evangelho de Mateus traz essa perspectiva de realeza. Ele é o cumprimento de profecias, é o cumprimento da promessa. Ele é esse incomparável, o Rei dos Reis. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como sendo um servo sofredor, um incansável, inabalável. Tem uma missão, ele se dobra, ele se curva, ele faz, ele cumpre todos os decretos de Deus, toda a vontade do Pai, como um servo sofredor. E João, o Evangelho de João é o que eu mais gosto. João apresenta Jesus como uma águia, como vindo do céu, como sendo o próprio Deus que se tornou carne, o Verbo eterno
que agora habita entre nós. Finalmente, o que o Velho Testamento ansiava, Deus com os homens, agora é real. Agora podemos desfrutar. O Senhor Jesus é essa encarnação, e a aliança que Ele faz de nós essa encarnação, porque hoje somos o tabernáculo, nós somos a igreja, nós somos o receptório, o receptáculo do próprio Espírito Santo de Deus. Veja que coisas, irmãos, nós não estamos falando de uma coisa pequena, que seja meramente racional, que se a gente estudar muito, a gente consegue alguma compreensão. Eu estou falando com vocês sobre um negócio que ninguém entende. É escrito em Efésios que é um mistério que nos foi revelado, mas continua sendo profundo e misterioso. Afinal de contas, alguém me explique por que Ele resolveu vir. E não me venha com a lógica, não, porque a gente estava em pecado, porque Ele queria nos resgatar. Eu sei, mas qual é a motivação dele? Como é que aí você vai para o imprestável, para o que não vale nada, e você não apenas gasta grandes recursos, mas você gasta todo o recurso, você gasta o maior recurso, a maior glória, para resgatar o imprestável? Que lógica tem isso? A palavra graça é essa palavra incompreensível. A palavra amor só tem realidade finalmente quando a gente olha para isso, para esse mistério, e a gente fica embevecido dele, dizendo: obrigado por esse amor, Deus, obrigado, eu não mereço. Nós entramos nas páginas do Evangelho de Mateus para descobri-lo. É claro que tem uma série de histórias nos evangelhos, de pessoas, de encontros, de milagres, de palavras, de ensinos. Mas se é que eu posso dizer isso, não quero desrespeitar de jeito nenhum o texto, mas nada disso é muito importante, porque o mais importante de verdade é Ele, Jesus. Ele é que faz tudo isso ganhar sentido. Que privilégio é o nosso. Nós temos Jesus. O livro de Mateus, logo no primeiro versículo lá, ele dá para nós os dois nomes que Jesus tem. Ele é chamado de Jesus, que é um nome humano, que é o nome da missão. Ele vai ser o Salvador. Mas ele é chamado de Cristo, que é uma proposição muito de Mateus. Afinal de contas, ele é o Messias. A palavra Cristo é um adjetivo, falando da missão. Ele é o cumpridor, é um ungido de Deus, que cumpre as profecias, as promessas, cumpre o legado divino aqui na terra. É Jesus. A genealogia, o texto diz para nós, ela está organizada em 3 partes aqui em Mateus. Na primeira parte a gente vai encontrar de Abraão até Davi. Na segunda parte, de Salomão até o cativeiro babilônico. E a terceira parte vai do cativeiro babilônico até Jesus. Nessa genealogia, eu fico aqui pensando, né, irmãos, quando a gente tem, por exemplo, uma história de família, às vezes até uma história de igreja, onde tem pessoas que pecaram, que falharam, aquelas histórias feias, escabrosas, a gente não quer contar, não é? A gente prefere não ficar falando dessas coisas. Às vezes abre feridas, abre tensões, abre problemas, e a gente prefere não contar. Mas quando a gente abre essa genealogia, parece que ela quer expor mesmo a indignidade humana de receber
Jesus, ela faz questão, as mulheres que são citadas são as improváveis, ou melhor, as reprováveis. Veja, quem ele cita aqui? Ele cita Tamar, que engana o sogro, e vem desse meio que incesto. Jesus vem dessa descendência. Cita Raabe, uma prostituta de Jericó, que está nessa genealogia. Será que você colocaria, olha, minha avó, bisavó, sei lá, era uma prostituta? Vai citar uma moabita. Você sabe quem é Moab, irmão? Moab vem de Ló, de incesto também. Como assim vai citar Ruth aqui? E cita Batseba, que a gente sabe a história, como é que Salomão nasce. Está lá a genealogia deixando claro para a gente assim, ó, ninguém é digno de receber ele, ninguém. Mas não é só a mulher que o negócio é feio, não. Agora eu vou citar os homens. Veja, os homens sujos pela mentira. Abraão mente dizendo, essa aqui é minha irmã com Sara, se protegendo. Você vai encontrar Isaac, Jacó, todo mundo mentindo. Você vai encontrar homens que são sujos pela violência, o tal do Roboão, tem um reinado de truculência. Acais, veja, Acais queimou os próprios filhos, perseguiu o povo de Deus, cerrou ao meio o profeta Isaías. Veja a peste, está aqui. Homens violentos, Manassés, encheu Jerusalém de sangue. Veja, que história nefasta. O que Mateus pretende com isso, se ele está contando essa história para os judeus? Está mostrando, olha, vocês se acham muito, não é? Povo de Deus, mas a história, quando ela é contada, quando ela é perscrutada, ela revela falência. Vocês não são dignos de receber Jesus, vocês não são. Homens sujos pela idolatria. Salomão, meu Deus, Roboão, Acais, Manassés, todos são relatos de homens que erraram por causa da idolatria. Quando se abre essa genealogia humana, está lá o contraste. Jesus e os homens que vieram antes dele. E parece que está denunciando a necessidade de um Salvador que salve o seu povo dos seus pecados. Essa genealogia mostra que parece até uma infâmia. Estou pensando na mentalidade judaica da época. Porque na genealogia, em vez de estar sendo só citado os homens, como era o costume, é citado mulheres. Está sendo quebrada a barreira. Mulher com sua dignidade, apesar de serem reprováveis, mas elas são tão reprováveis quanto os homens, portanto elas são tão dignas quanto. A barreira quebrada entre judeus e gentios. Aparece a moabita. Para quê, irmãos? Botar a moabita na genealogia. A barreira sendo quebrada entre aspas, as pessoas boas e as pessoas más. Tem alguém que merece? Todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus, é o que Romanos 3:23 diz para nós. Portanto, a genealogia de Jesus humana revela o seguinte: nem o povo melhor que tinha na terra, o povo mais moral que tinha na terra, a melhor estirpe da terra, que eram judeus. Eu estou falando isso fazendo comparação mesmo entre a moralidade e a ética que os judeus tinham na sua época com todos os demais povos. Todos os demais povos eram muito pior moralmente do que os judeus. Mas pegando a genealogia dos judeus, da melhor estirpe humana que tinha na terra, o que você, quando espreme, escorre,
é podrura, é sujeira. A humanidade não merecia. Mas quando você chega aqui no versículo 18, o texto começa a mostrar a linhagem divina. Ora, o nascimento dele foi assim. O texto já começa a dizer: Maria concebeu, mas foi pelo Espírito Santo. Não é uma concepção natural. Que fique claro, Jesus é filho de José por adoção, mas não é filho de José por concepção. Não é José que fecunda Maria. Quem fecunda Maria é o Espírito Santo. Maria fica grávida estando virgem ainda. É claro que depois ela conheceu seu marido, depois da concepção de Jesus, depois ela tem filhos com José, mas Jesus não. Portanto, veja só, se quem é o responsável pelo pecado na humanidade é o homem, a semente do homem está suja, e quando o homem gera na mulher um filho, o filho nasce em pecado por causa da semente do homem, não por causa da mulher. Que fique claro isso para a gente entender. Por isso Jesus nasce sem pecado, porque ele não tem semente de um homem. A semente que é gerado nela é do Espírito Santo, mas ele é 100% homem, porque ele é nascido de mulher, sem pecado. O versículo 19 mostra a confusão. Ora, José tinha desposado Maria no sentido de uma promessa. Ele ainda não tinha ido ao leito, não tinha ainda tido relação com ela, mas já era promessa, eles deveriam consumar o casamento. Mas José, quando sabe que ela está grávida, obviamente, ele não foi avisado pelo anjo anteriormente. Então, o texto que está escrito aqui, ele é mais ou menos assim, cronologicamente. Maria é fecundada pelo Espírito Santo e ela vai para a sua parente Isabel, vai para a casa de Isabel, onde ela passa lá alguns meses. Lá, Isabel está grávida de João Batista e tem esse encontro. Quando Maria volta, que se encontra de novo com José, aqui é uma especulação, a barriguinha dela está aparecendo, ela está grávida. José, quando vê, fala: se eu for cumprir a lei aqui, eu vou ter que mandar matar Maria, porque a lei era clara, a pessoa que adulterar morre. Mas a lei dos judeus estava debaixo da responsabilidade romana, e quem tinha o poder de matar, só Roma. Isso implica, claro, mas também o texto deixa claro para a gente: José não queria infamar, ou seja, ele não queria denegrir, destruir a reputação de Maria. Meu Deus, que grande lição, que homem nobre, porque ele está sofrendo, ele se sente traído. A maneira como ele está vendo Maria naquele momento é como se ela fosse uma mulher sem estirpe, sem moral, uma mulher que não merece. E ele podia querer se vingar. Ele disse: rapaz, eu vou expor essa mulher. Se Roma não pode fazer nada, pelo menos ela vai sofrer sendo difamada por todo mundo. Não. Ele resolve sair. Interessante, porque isso tem a ver com a divindade de Jesus. A sua mãe não seria difamada, não seria suja por alguma coisa de um mal entendido. Isso tem a ver com a divindade de Jesus, porque naquele tempo, enquanto ela estava prometida, José não estava tendo a oportunidade de ter relação com ela. Afinal de contas, ela está longe, ela está lá com Isabel. Isso é a proteção de Deus. Quando a gente chega nos versículos 20 e 21, o texto diz que enquanto ele ponderava,
Eu fico imaginando José, meu Deus, ele devia estar tão pesado. Ele amava Maria, ele queria, sonho da vida dele, ter ela como esposa, casar, aquela coisa boa. Acabou tudo. E ele está ponderando. Enquanto ele pondera nessas coisas, de repente um anjo do Senhor chega e diz: ô José, você não precisa ter medo não. O que foi gerado em Maria não foi homem, foi o Espírito Santo. A segunda vez que há um atestado de idoneidade. Maria é pura. É a segunda vez que há um atestado da divindade de Jesus. Ele é gerado pelo Espírito Santo. O versículo 21 diz: ela dará à luz um filho. E aí, veja como o anjo coloca José numa posição de honra. Veja, e lhe porás o nome de Jesus. Ora, quem punha o nome era um homem. Essa era a autoridade do homem. E o anjo está dizendo: olha, Maria está grávida, não foi você, também não foi nenhum outro homem, mas você assume como filho. Quem põe o nome é você, mas você põe o nome que o verdadeiro pai está dando. O nome dele é Jesus. Você põe o nome de Jesus. E ainda explica a missão para José: porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Que fique claro, aquela família que estava se desestruturando por causa da percepção do pecado, quando se vê que o pecado não existe, ela se reestrutura. Mas já é anunciado para eles o que vem no futuro. Esse menino aqui, ele será um salvador. Agora, pense um pouquinho na história dos judeus anterior. Todos os homens que foram usados para serem salvadores, juízes, eles tiveram uma vida de muita luta, de muito sofrimento. Não estava claro para José nem para Maria que Jesus ia morrer, mas já estava claro o seguinte: a vida dele não será normal como de todos os seres humanos, porque ele terá uma vida de muita luta, de muito problema, de muito sofrimento. Essa será a vida do seu filho, do seu primeiro filho. Imagina um pai ou uma mãe recebendo essa notícia: olha, está aqui seu filho, mas espere, porque ele vai sofrer muito, vai ser uma vida de muito sofrimento. Não é o que ninguém quer ouvir, mas é o que está sendo anunciado, porque é isso a realidade, irmão. Deus vindo à terra, a terra não aceita. O texto de João diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Existe um repelente. O mundo, a terra, repele Deus, não aceita Deus. Agora pense em você. Se você foi salvo, na hora que você nasceu do Espírito, você foi tornado filho de Deus. Você agora pertence ao céu. Você é um estranho no ninho. A terra repele você. Ser de Deus aqui na terra é a mesma coisa de estar com uma placa, uma tarja. Vai sofrer. Óbvio. O próprio Jesus. O texto então está mostrando que José está sendo protegido pelo anúncio, e o anjo faz questão de já dar o nome e dar uma missão: olha, esse menino vai ser o Salvador. Quando a gente chega no versículo 22 e 23, o texto deixa claro que era cumprimento de promessa. Isso não era uma história assim extraordinária apenas. Veja, diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O profeta que está sendo citado aqui é Isaías 7,14.
Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que lhe chamará Emanuel. Emanuel, o texto de Mateus explica para a gente, que quer dizer Deus conosco. O que está acontecendo? Deus está visitando a terra. Meu Deus, aquilo que tem de mais nobre, o não criado, Deus vai pisar na terra, vai caminhar entre os homens, resolveu habitar com os homens. Emanuel, Deus conosco. Hendrickson diz o seguinte: se Cristo tivesse sido filho de José e Maria por geração ordinária, ele teria sido uma pessoa humana e, como tal, um participante da culpa de Adão, e por isso um pecador incapaz de salvar a si mesmo, daí também incapaz de livrar os outros dos seus pecados. Mas para que pudesse nos salvar, o Redentor tinha que ser Deus e homem, homem sem pecado, numa só pessoa. A doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas exigências. O texto, portanto, está deixando claro para nós de que estirpe é Jesus. É homem, 100% homem, é Deus, 100% Deus. Que fique claro para nós, a gente não entende como é que essas coisas se misturam, a gente não entende onde começa um, termina o outro. Mas uma coisa é certa, muitos de nós, quando explicam a pureza de Jesus, ou a maneira como ele curava, como ele era submisso a Deus Pai, nós justificamos dizendo: ah, mas ele também era Deus. Que fique claro que isso é blasfêmia. Ele não obedecia porque ele era Deus, porque está escrito em Hebreus que ele obedecia como homem. Portanto, igual a você, sujeito às mesmas tensões naturais, sujeito às mesmas tensões do pecado, ele não pecou, sendo homem como você. Não há desculpa para nós dizer: ah, não, é porque eu sou só homem, só ser humano, é por isso que eu peco. Não, a gente peca porque a gente é ruim mesmo, é porque a gente não presta, porque Jesus está dando um atestado para nós. Olha só, é possível ser gente, ser humano e não pecar. Versículo 25, nós vemos como Deus preservou a divindade de Jesus. O texto diz com todas as letras: contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito interessante, porque está aqui um atestado. Não houve risco desse menino ser gerado por José. Não havia relação, ela continuava virgem. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o que José pensou que poderia ser a ruína do nome de Maria, na verdade imortalizou o nome dela, pois nela se cumpriu a profecia. Maria tornou-se a mãe do Salvador. Ela teve o único e sublime privilégio de amamentar o Criador do universo, de carregar nos braços aquele que sustenta os céus e a terra, de ensinar os primeiros passos, aquele que é o caminho para Deus. Maria é muito nobre, ela não é divina, ela não é mãe da divindade de Jesus, ela é mãe da humanidade de Jesus. Por isso ela não é mãe de Deus. Ela teve Jesus sendo virgem,
Mas ela não permaneceu virgem depois de ter Jesus, porque teve outros filhos. A dignidade de Maria é gigante. Ela foi escolhida por Deus e foi agraciada por Deus de uma forma singular. Mas o que torna Maria tão especial é Jesus. Ela teve um privilégio imenso, receber na sua casa o Salvador do mundo, conviver com Ele, desfrutar a presença dEle, ouvir conselhos, saber sua história. Eu fico pensando, porque os evangelhos dizem que ela tomava nota, as coisas que Jesus fazia, dizia, ela tomava nota e ficava intrigada, falando, o que é que ele quer dizer com isso? Eu fico só imaginando Jesus faminta por Deus, sedenta por Deus, como essa mulher cheia de graça ela era, ela convivendo com Deus encarnado. Olhava assim e falava, meu Deus, o que é que esse menino está falando? Que mistério é esse? Aos 12 anos Jesus é incomparável, irmão. O verbo, a palavra se fez carne. Ela convive com aquele que não erra. Que coisa extraordinária. Que humildade ela precisou ter para aprender a conviver com Jesus. Mas a singularidade toda repousa sobre a pessoa de Jesus. Você já pensou no privilégio que é nosso, seu, ter Jesus na sua casa? Conviver com Ele, desfrutar a presença dEle. Será que tem alguma coisa mais saborosa na vida do que a pessoa de Jesus? Quando a gente fala assim, eu adoro, significa isso mesmo. É mais do que eu gosto, é mais do que eu amo, é eu adoro. Eu adoro Ele. Nada se compara a Ele, Ele é incomparável. Quem é Jesus para você? Bem-vindo a esse mundo, um mundo que o mundo não conhece, o mundo do Salvador, o mundo da presença, o mundo do Deus conosco. Quem é Jesus para você? Eu peguei alguns títulos e nomes de Jesus, alguns, para citar aqui. Jesus é o Messias, é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do homem, é o Verbo, a palavra encarnada, Emmanuel, Deus conosco, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Salvador, a ressurreição e a vida. Jesus é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o justo juiz, a pedra angular. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o noivo que esperamos, Ele é o santo de Deus, Ele é o pão da vida, Ele é a verdadeira videira, Ele é o nosso mediador com Deus, Ele é o nosso advogado, Ele é o primogênito dos mortos, a justiça nossa, a raiz de Davi, o santo dos santos, o pastor das almas, o unigênito do Pai, o poderoso Deus, o autor e consumador da fé, cabeça da igreja, Senhor da glória, rocha inabalável, santo e verdadeiro, o primogênito de toda a criação, o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o Amém, Ele é o semente de Abraão, o maravilhoso conselheiro, a pedra angular, o autor da vida, o fiel e verdadeiro, resplandecente estrela da manhã, semeador. Ele é a porta, o homem de dores,
Ele é o pastor supremo, Ele é o nosso libertador, Ele é o servo sofredor, Ele é o profeta, é o grande sumo sacerdote. Jesus é o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Ele é a luz do mundo, Ele é a pedra angular, a ressurreição e a vida, é o príncipe da paz, o filho de Davi, o descendente de Davi, o ajudador. Ele é a esperança de Israel, o autor da salvação. Ele é o noivo, a testemunha fiel, o sol da justiça, o bispo das almas. Ele é o mestre, é a fonte da água viva. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Ele é o nosso Deus. Será que alguma coisa se compara a Ele, irmão? Será que a gente tem alguma coisa mais preciosa na vida do que ter Jesus? Só a expectativa de um dia entrar por aqueles portões eternos e me deparar com Ele, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Será que alguém consegue ficar em pé? Será que alguém consegue fazer qualquer coisa? A gente vai se ajoelhar, adorar, reverenciar. Ele é incomparável. Nada se compara. Enquanto a gente cultua aqui na terra, a gente está antecipando a maior bênção que a gente vai ter por toda a eternidade. O desfrute da pessoa dele, da presença dele.